Então vamos lá? Bom, a verdade é que não tem se falado em outra coisa. Eu abri aqui os comentários, estou em viagem, por isso, perdão pela bagunça. Toda hora que eu vejo as pessoas me perguntando: Raul, o Brasil vai quebrar? Raul, a eleição tá chegando aí, o que vai acontecer com o país? Nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Então assim, tem alguns pontos que a gente precisa esclarecer para a gente entender direito que história é essa do Brasil quebrar, que história é essa de recessão econômica no mundo, que história é essa de inflação que pode cair nesse primeiro momento agora por conta do ICMS, que foi o imposto que não está mais agindo ali sobre a gasolina. Vou explicar o que isso tem a ver com aumentar a inflação no futuro. A gente vai conversar sobre tudo isso de maneira bem transparente. A única coisa que eu vou pedir para vocês logo de início é o seguinte: não levem isso para o lado político, porque não é. O que eu vou falar aqui é estritamente do lado econômico. Não me importa se você vota no rapazinho ou vota no outro rapazinho. Não tem nada com isso, tá? O que eu quero saber é como que você pode encarar esse momento do Brasil agora para os seus investimentos, para você ganhar mais dinheiro e etc. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, pode deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, que a gente vai bater na pinta mesmo. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, deixa para dar o seu like depois que a gente falar alguma informação que te agregou, que te transformou de alguma maneira, tá bom? Então o que acontece? A gente tem um cenário que o Brasil entrou nele lá no início de 2020. O Brasil não estava uma mega potência, uma coisa estabelecida e etc. Mas veio uma pandemia e deixou as coisas um pouco piores. O Brasil começou a ter que fazer uma injeção, um estímulo de dinheiro na economia. Não importa se você acha que isso é correto ou não, foi o que a maioria dos países do mundo fizeram. Então, distribuição de auxílio, fez um congelamento ali do trabalho, né? As pessoas tiveram que ficar em casa por conta da pandemia e com isso a gente tem uma queda muito forte na produção. Alguns setores da economia até agora não voltaram ao normal, né? Você ainda tem carros pedindo 6 meses, 8 meses para entregar, pela ausência completa dos chips. Você vê carros aumentando de preço, os carros antigos começaram a subir de preço. A gente foi falando sobre tudo isso aqui. Um completo congelamento ali das principais cadeias de produção do nosso país. As pessoas ficaram em suas casas para se proteger ali do vírus e com isso, obviamente, a gente teve uma paralisação de alguns setores produtivos da economia. A economia, ela não tem um cenário assim, start-stop, né? Gente, vamos parar aqui tudo, mês que vem a gente volta. Não funciona assim. As empresas, com medo do que poderia acontecer devido à recessão econômica, começaram a fazer demissões e deixaram de produzir da quantidade que iam produzir, reajustaram ali tudo isso e soma isso, então, as empresas diminuindo a produção, soma isso a uma distribuição de dinheiro para a sociedade de modo geral, seja por meio de uma taxa de juros muito baixa, como a que a gente teve no Brasil, uma taxa Selic a 2%, a taxa básica de juros, estimulando a economia, o consumo, o crédito fica barato, as pessoas vão comprando, vão comprando, vão comprando. Você deve ter conhecido muita gente que trocou de casa, trocou de carro, foi comprando vários produtos naquele primeiro momento da crise, porque a circulação de dinheiro ficou muito forte. Jogou ainda na mão das classes C e D ali, o afegão médio aí, jogou dinheiro para ele poder ir lá e comprar, porque ele não tinha como, né? Ele estava desempregado, então ele precisava comprar comida e etc. As pessoas foram comprando. A gente viu naquele primeiro ciclo, no final de 2020, a bolsa faz assim, ela despenca, a gente vê ela numa retomada absurda, muito rápida, pau, estralou para cima de uma vez. Naquele momento ali, o que estava acontecendo é isso. As empresas apresentando resultados muito acima do que era esperado, inclusive em períodos normais. Por quê? Dinheiro injetado na economia, ele gera esse primeiro estímulo. Só que aqui a gente estimulou o consumo em um momento em que a produção estava pequena. Acontece o óbvio. A produção ela vai tentando retomar, porque aquele estímulo ele foi dado para ver se as empresas pegavam no tranco. Isso é igual o carro, né? O carro não consegue andar sozinho. Então o que o governo pensou? E aqui, não do ponto de vista de eu concordar ou não com essa decisão, foi isso que eles pensaram. Então a gente dá aquele empurrão, né? Você dá um empurrão e tenta pegar no tranco. Então o Brasil tentou pegar no tranco. O negócio foi ali mais ou menos, deu aquela pegada, mas não deu aquela pegada macia. Deu uma pegada meio travada. O negócio voltou a andar, de fato, empurrou o carro, voltou a andar. Gente, tá andando. Só que quando foi observar as partes do motor daquele veículo, pra gente manter a analogia, a gente percebeu que várias das peças ali, nessa puxada do tranco, ela tinha estragado. Então o negócio tá andando, mas várias peças ali foram dando problema. É a hora que a gente vê o aumento generalizado dos preços. Puf, começa a aumentar. Pra acabar de fuder tudo, desculpa a palavra, mas não tem outra palavra, começa um conflito, uma guerra, né? Em pleno 2022 aqui agora, a gente começa a ter uma guerra no meio da loucura. Uma guerra contra um dos países que mais exporta petróleo no mundo. A Rússia é um dos países que mais exporta petróleo. O petróleo, ele é tão importante para a sociedade que a gente acaba nem conseguindo explicar a importância disso. Mas vamos explicar, vamos aterrissar só no Brasil. Tudo aquilo que chega na sua casa, seja esse computador que eu tô aqui agora, seja o café que eu tomei aqui também, ó,
a garrafa do café, tudo isso vem de transporte rodoviário. Então tudo isso chega na gente por meio do transporte rodoviário. Se tem um aumento muito forte nos produtos à base de petróleo, o diesel aumenta. A gasolina, para você fala, a gasolina aumentou, tá o carro. A gasolina aumenta ainda mais, porque a gasolina, ela ainda tem um caminhão que leva ela lá. Então se o diesel aumenta, a gasolina também aumenta. É uma cadeia muito doida das coisas. Então, nesse ponto, e o diesel aumenta mais porque ele também é levado via rodoviária. É uma loucura. Então, na hora que a gente vê isso, a gente pensa que esse é o primeiro problema. Só que se o diesel aumentou, o preço da cenoura aumenta, da batata aumenta, do arroz aumenta, de tudo aumenta. Soma isso, aquele negócio que a gente já vinha com problemas, que o preço disso já estava aumentando, porque as pessoas tinham produzido menos, o consumo tinha aumentado por causa do estímulo que a gente deu na economia, a gente tem um cenário inflacionário muito forte, então uma pressão da inflação muito forte. O Brasil, diferente dos outros países do mundo, os países todos da América Latina no geral e os outros países aqui, eles já são mais espertos com essa coisa da inflação. Eles têm um costume grande de lidar com isso. O que é isso? Imagina assim, ó, você tá com uma espinha no meio da testa. Pô, tá com espinha zona daquela purulenta ali no meio da testa. Tem gente que já teve uma espinha no meio da testa gigantesca várias vezes. Agora pensa uma pessoa que nunca teve uma espinha no meio da testa. Ela não sabe nem o que faz. Gente, será que eu espremo isso aqui? Será que eu vou na farmácia, compro alguma coisa? O Brasil, ele não tem uma espinha no meio da testa. Tem um corpo lavrado. Ele é aquela pessoa que tem um rosto todo cheio de espinha. Então ele já sabe como funciona. Apareceu um a mais e fala, pô, beleza. Apareceu 10 e fala, pô, beleza, tô aqui, eu vou resolver isso aqui. Eu vou dar meu jeito aqui. A pessoa já sabe o que fazer. Os outros países do mundo, eles não têm muita noção de como controlar a inflação porque nunca tiveram esse problema. Imagina assim, Estados Unidos, inflação dos últimos 40 anos, sei lá, era nula, 2%, 1, alguma coisa por cento. Os últimos caras que lidaram com essa inflação, eles já estão velho gagá, estão tendo que chamar os velhos deles agora para resolver o problema inflacionário. Porque, imagina, os economistas todos formados num país onde fala, ó, a taxa média de inflação dos Estados Unidos é 1 a 2%, sei lá, uma coisa assim. Às vezes até menos, tá? E aí o cara olha ali, ele fala, gente, parece que tem um indicador aqui que eu não conhecia, né? Imagina esse cara lidando com isso. Ele abre assim e fala, nossa, os números estão mostrando aqui que a inflação tá aumentando. Nesse momento, a Bolsa Americana estava estralando. Não sei se você lembra, porque os americanos mantiveram os juros baixos, né? Então a Bolsa Americana começa a subir, loucura. A gente aqui começa já a dar aquela cambaleada. A gente já começa assim, meu Deus do céu. E na Europa e nos Estados Unidos, a coisa ficando linda. Pá, pá, bolsa, sabe o quê? O S&P batia recorde, as Big Tech lá. Eu lembro que foi um período assim, loucura. Só que, quando eles chamam os economistas velhos, eu acho que foi realmente o que eles fizeram. Fala assim, gente, olha aqui, ó, a gente tá com um negócio aqui. Eles devem ter olhado e falar assim, vocês estão loucos, aumenta a taxa de juros, vocês estão malucos, vocês vão quebrar o país. Então, na hora que eles reagiram ali, que eles foram olhar para aquilo, já foi muito mais atrasado que o Brasil. Muito mais. O Brasil já estava aumentando taxa de juros desde 2021, né? Então a gente teve 2020, passou um pouquinho a crise, a gente já começou a subir taxa de juros, lá. Os americanos não, eles começaram a subir taxa de juros já muito mais atrasados, porque a inflação deles começaram a bater recordes. É porque assim, quando você pensa, porra, mas o Brasil tem uma inflação acima da americana nesse momento atual. Pois é, só que a nossa inflação histórica, ela é alta. A nossa inflação sempre foi alta. A inflação dos americanos não. Você tem noção, a inflação deles está umas 10 vezes o tamanho normal, 7 vezes o tamanho normal. A nossa tá 2 vezes, menos que isso, 1,5 vezes, 1,7 vezes o tamanho normal. Então a diferença do tamanho de crise não é que não estejamos em crise, só que aquela, a gente já tem costume com as espinhas. Eles não. Para eles, uma inflação desse tamanho causou uma confusão generalizada no país. Eles não sabem nem por onde começa a resolver o BO. Então aqui a gente vê essas pequenas diferenças. Eles demoraram demais a reagir, aí conseguiram aumentar a taxa de juros e agora estão tentando controlar a inflação e ainda não bateu em um lugar onde eles conseguiram fazer ela cair um pouco para baixo. O Brasil, ele veio fazendo um aumento da taxa Selic, ele conseguiu levar a taxa Selic para o menor patamar lá em 2021 de 2%, né? E aí você pode concordar com essa política econômica ou não. Eu tenho várias críticas a isso, mas assim, não cabe aqui porque eu estou tentando explicar para você entender. E aí se eu entro num discurso onde eu começo a defender as minhas ideias, acaba virando uma coisa que você não vai conseguir compreender de forma plena. Então, lá naquele momento, 2%, agora a gente já está com 13% para você ter noção. Esse 13%, ele desestimula a economia de modo geral, então a gente segura demais o dinheiro, segura muito dinheiro, e com isso a gente deveria ver a inflação começando a cair. A gente não viu a inflação caindo, a gente viu a inflação desacelerando, que é diferente. Eu vi gente falando em deflação por conta de uma queda, né, nos ajustes inflacionários. Isso não é deflação, você poderia chamar de desinflação, talvez. Isso aí é um termo que importa. Eu vi muita gente falando deflação. Deflação seria inflação negativa. O Brasil não tá bem longe de um cenário de uma inflação negativa ali, dos preços, qualquer pessoa sabe disso, dos preços abaixando mesmo, né? Agora a gente poderia dizer aí, em julho, né, a gente viu que a inflação, ela realmente abaixou bastante, muito por conta dessa coisa de zerar o ICMS do combustível ali. Mas não chegamos a um ponto de deflação ainda. E não duvido que chegue, pelo menos em um mês ou outro, não duvido que chegue. Num ano impossível, mas não duvido que chegue. Impossível não, né? Mas improvável, mas não duvido que chegue aí. É impossível assim. Eu não duvido que chegue aí numa deflação, talvez em um mês, né, do calendário ali, porque o ICMS abaixou muito a gasolina na maioria das cidades. Pelo menos na minha abaixou pra caramba. Eu vi que em alguns lugares o etanol não abaixou, mas é papo do governo ali que fez alguma coisa, o governo do seu estado, talvez para equilibrar as contas de alguma maneira ali, porque a zeragem do
do ICMS tende a ter uma pressão sobre a queda de todos os preços de modo geral. Então rolou isso aqui tudo, Brasil, começou a se recuperar. Só que chegou o período eleitoral e a gente tem sim medidas muito populistas que acontecem próximas de períodos eleitorais. E aqui eu quero explicar, porque normalmente eu falo, cara, quase todo governo fez isso e as pessoas rebatem isso. Mas assim, a Dilma segurou o preço de energia, de combustíveis, de tudo isso perto da eleição dela. Inclusive foi um dos grandes pontos de rejeição depois, porque ela prometia claramente, pode voltar às entrevistas aí, eu pesquisei tudo isso recente para fazer o vídeo, né? Então você pode voltar às pesquisas aí, você vai ver a Dilma prometendo que não vai aumentar o preço da energia, você vai ver a Dilma prometendo que vai segurar os preços, você vai ver a Dilma prometendo que a economia estava controlada em um momento que não estava, claramente. Então depois que ela se elege, começa a subir o preço de tudo, ela perde popularidade muito rápido por conta disso, porque ela prometia uma coisa na eleição, na hora que ela assume, começa a meter o louco. Então se você observar os mandatos do Lula também, você vai ver o Lula fazer a mesma coisa, tentar pressão para aumentar o preço de Bolsa Família, aumentar qualquer coisa próximos de períodos eleitorais. Inclusive, eu separei uma matéria, vou até mostrar para vocês aqui, tem uma matéria muito boa. Você pode usar o ferramentas do Google, não vou mostrar aqui, mas você pode usar o ferramentas do Google em anos específicos. Então você pode voltar lá nos anos de reeleição de qualquer candidato. Eleições 2006. A 90 dias da eleição, Lula dá Bolsa Família a 1,8 milhão de pessoas, né? Então o benefício que atingia 3,6 milhões de famílias no país em 2003 chegou à meta de 11,1 milhões nesse ano aí. Então você pode pesquisar, você pode ver, você vai encontrar não só esse, tá? Esse aumento do Bolsa Família é um aumento muito forte para aquele período do Brasil, mas é óbvio. Não tem como, não é porque um é mais bonzinho, o outro é mais malzinho, não. Nem tô falando isso, é porque é uma questão muito óbvia. O presidencialismo, ele funciona dessa forma. Aquele que é mais populista, aquele que injeta mais dinheiro na economia, aquele que parece ser mais bondoso, é aquele que ganha eleição. Então toda vez que vai chegando na época de eleição, os caras ali vão estrategicamente começar a promover um monte de coisa que segure preço, que abaixe preço, não aumenta energia, não aumenta água, não aumenta nada. Inclusive vai congelando esses negócios para que chegue o período eleitoral ele esteja minimamente popular, porque se não chegar, se ele deixar a máquina descaralhada, ele não ganha eleição. Isso é um erro do nosso sistema político, que premia tomar decisões populistas ali. Então, aconteceu isso aqui agora, nesse exato momento, a gente está distribuindo auxílio para os caminhoneiros, está distribuindo auxílio para as pessoas, aumentou o tal do Auxílio Brasil por conta do conflito com a Ucrânia, que não é por isso, a gente sabe, então é por conta das eleições, e da mesma forma lá atrás a gente já fazia essas coisas bem parecidas, é comum do Brasil, faz parte do Brasil, tanto quanto Copa do Mundo, a cada 4 anos a gente tem populismo também. Deu isso aí tudo, e agora começaram essa injeção de moeda. Na hora que isso acontece, você tem alguns setores, então alguns setores da economia, algumas pessoas vão começar a dizer o seguinte: Raul, quando passar o período eleitoral, a gente não vai ter que pagar essa conta. Porque assim, estão imprimindo, injetando dinheiro, tarará, estão segurando o preço de gasolina, tarará. Não vamos ter que pagar essa conta? E aqui eu vou te responder: sim, nós teremos que pagar essa conta. Só que agora você precisa entender o seguinte: o que aqui o Ministério da Economia planejou para que isso aqui não seja tão zoado? Eles fizeram um plano aqui, que é o seguinte: eles aumentaram a taxa de juros muito fortemente, que cria uma pressão já que deveria buscar não inflacionar. Eles pegaram o dinheiro da venda de um estatal e jogaram para zerar o imposto de uma gasolina durante um período aqui específico também e ressarcir os estados. Esses dois fatores juntos, eles devem empurrar a inflação muito para baixo. Então esses dois fatores juntos devem empurrar a inflação bastante para baixo mesmo, por conta de tudo, ser rodoviário, etc. Do outro lado, eles estão distribuindo auxílio. E eles vão fazer isso durante um período específico que é bem na janela do tempo da eleição. Então eles devem segurar isso aqui agosto, setembro, outubro. 3 meses. A taxa de impressão de injeção de dinheiro na economia, ela tá exagerada. Só que ao mesmo tempo você tem essas duas pressões desinflacionárias aqui tentando puxar ela para baixo. Acho que na cabeça do Ministério da Economia vai haver um equilíbrio aqui entre essas duas coisas para não descaralhar. E aí, em janeiro do ano que vem, assuma quem assumir, ele vai pegar uma marimba de segurar esses petecos que foram feitos aqui agora, ou não vai dar nada, porque eu acho que talvez o Ministério da Economia tentou um cálculo para que aquilo não seja tão agressivo quanto seria se não tivesse, por exemplo, um dinheiro para bancar esse ICMS, tivesse que injetar alguma coisa desse gênero. Mas aí o que você precisa pensar? Porque começa um papo de fim do mundo, começa um papo de as empresas vão acabar, o Brasil acabou, vamos tirar o dinheiro e tal. Isso nada mais é do que mão de alface. Eu vou te falar logo isso na cara mesmo. Os melhores períodos do Brasil para você estar comprando ações, para você estar investindo, são exatamente esses momentos mais complicados. Você pega a história do Brasil, nunca teve um momento, gente, nunca teve um momento em que o Brasil saiu da crise. O Brasil está em crise desde 1500. Desde 1500. É nas mais variadas crises, mas o Brasil está em crise desde 1500. É um país que teve 9 moedas, é um país que teve um peteco, é um país que sempre teve políticos muito populistas, é um país que já esteve na mão dos piores gestores do mundo e nunca deu nada. As empresas aqui conseguem sobreviver com esse cenário, elas são acostumadas a cenários muito radicais. O que você precisa se organizar é para que você continue podendo aportar. Se você continuar podendo aportar num cenário desse de crise, essa crise vai passar. Toda crise passa. Vai passar essa recessão, vai passar esses problemas tudo e você vai estar ali aquele cara que comprou num momento muito caótico. Se você já está posicionado em bolsa, pô, chegou o sonho da sua vida. Você está pegando preço que os caras pegaram sei lá quantos anos atrás. Se você não está posicionado
posicionado ainda, olha que momento massa pra você entrar. Quando o seu amigo tava falando que tava ganhando dinheiro, sei lá o quê, aquele era o pior cenário do mundo. A gente tava num ciclo de alta. Agora você tá num ciclo de baixa. É o melhor cenário. Você vai comprar. Daqui tanto tempo você vai estar comemorando, dando grito e ru, gritando e ru. E a galera vai estar desesperada. Quando todo mundo tá desesperado, significa que chegou um bom momento. Não vacila, não se deixe levar por isso. Raul, eu vi que também tem muita renda fixa que tá legal. Pois é. A taxa Selic, quando ela tá alta desse jeito, você vai ter ali boas oportunidades do prefixado, você vai ter boas oportunidades também no IPCA+, até em título público, emprestar dinheiro pro governo, gente. É risco baixíssimo. Então, assim, tudo isso se desenha um cenário que para todo mundo que é investidor, você deveria estar soltando foguete, não ficar falando que o mundo vai acabar e vendi minhas ações, vou esperar o mercado melhorar. Isso é burrice. Eu tô recebendo mensagem, eu fico desesperado. Eu vendi minhas ações, vou esperar o mercado melhorar. Para você, ele nunca vai ficar bom. Desculpa, porque você é burro. Não faz sentido. Se você tá vendendo suas ações no momento em que elas estão baratas e tá comprando na hora que estão caras, que hora que você vai ganhar dinheiro, meu lindo? Que hora? Para com essa mania. Concentra no seu trabalho, foca em não perder o seu emprego, foca em ganhar sua grana agora, foca em empreender aproveitando alguma coisa se você conseguir, foca em se ficar estável, quietinho, só colocando o seu dinheiro ali. Se você conseguir fazer o básico, feijão com arroz, sem inventar moda, não vem com bolonhesa, é feijão com arroz e um bifinho. Se você conseguir fazer só isso, você vai acelerar o plano que você tinha para daqui 10 anos de investimento, você pode estar acelerando ele agora, tá? Você pode estar acelerando muito, você pode diminuir esse tempo pela metade, você souber o que tá fazendo. E aí na hora que você estiver porrando, vai ser igual aqui, assiste os vídeos de 2020, você vai ver todo mundo me xingando que eu tô comprando bolsa quando tá baixa. Aí depois, na hora, você vai ver, depois, mais um período de tempo, todo mundo falando que loucura, Raul, com rentabilidade 227%, 230%, 280%, loucura. Lá na hora ninguém queria. Então assim, daqui 10 anos, quem tá sabendo o que fazer agora vai estar dando risada. Vai estar dando risada tranquilo. Daqui 10 anos, quem perdeu essa janela de tempo, quem ficou seguindo revistinha, quem ficou indo na próxima onda, ai, agora o Bitcoin é a onda do verão, ai, sei lá o que agora, Dogecoin é a onda de verão. Não tem onda do verão. É igual sempre, método. Vai ali, cara, a economia se move em movimentos muito lentos, mas muito programados. É igual uma martelinha. Pau. Às vezes dá uma travada. Lá. É a mesma coisa. A bolsa sobe caindo. Lembrem-se disso. E mais importante do que tudo isso, cara, quero desenvolver uma estratégia, quero aprender a investir com você. É simples. Vai lá, auvp.com.br, quero fazer o meu teste, preenche o questionário. Se a UVP for para você, você vai preencher aqui, a gente vai falar para você, tá no momento massa, não, você investe muito pouco ainda, não consigo ainda formar uma estratégia para você, ou não, você ainda tá com o nome sujo, precisa limpar, a gente vai te falar. Então, se for para você, você vai entrar, vai conseguir aprender a investir comigo. Um beijão para vocês, até amanhã, aproveitem aí.